Deus abençoe, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um programa dos Jovens Destemidos. Vemos que tem sido uma bênção na vida de cada um que tem assistido, né? E que Deus continue nos usando aqui, né? Eu, irmão Jonas e alguns irmãos estarão ministrando aqui para estar trazendo de alguma forma as bênçãos do Senhor até seu lar, até sua casa. Nós recentemente tivemos uma pandemia da qual a internet foi um dos meios mais viáveis que tinha, né, de assistir aos cultos. E é uma maneira também da pessoa poder se alimentar diariamente, né? Hoje nós iremos trazer um tema que está em meu coração de trazer aos irmãos. Gostaria de ler com os irmãos que quiserem acompanhar. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós iremos ir para uma história muito conhecida dos irmãos, que está aqui em Gênesis, capítulo 19, onde os irmãos já ouviram várias vezes a história em que Ló recebe a visita de 2 anjos em sua casa. E iremos ler o primeiro versículo e nós iremos discorrendo durante o programa. Diz assim no primeiro versículo de Gênesis capítulo 19: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo os anjos, levantou-se ao seu encontro, inclinou seu rosto à terra, e disse: Eis agora meu servo, entrai-vos, peço, na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não antes, na rua passaremos a noite. É uma história muito conhecida dos irmãos, essa de Ló recebendo uma visita de 2 anjos em seu lar. Mas esses 2 anjos, se nós voltarmos ao princípio, eles vieram com um terceiro anjo, né? Elohim veio e ficou até a tenda de Abraão, e 2 anjos descendo para se cumprir uma profecia que seria destruir naquele tempo a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Pela grande bagunça que estava a cidade, pela iniquidade ter chegado aos cheiros do Senhor Jesus Cristo, né? E se os irmãos notarem como era aquela condição daquela cidade, eles bebiam, casavam, se davam em casamentos. Não havia mais uma terra, um local bom para se viver, vamos dizer assim, porque as pessoas elas tinham esquecido os princípios que era a palavra de Deus e tinham começado a agir de acordo com seus próprios intelectos e suas próprias ideias, né? Praticamente é o tempo que nós vivemos hoje em dia. As pessoas têm deixado Deus de lado para se beneficiar de partes da palavra que apenas ajudam eles, né? As pessoas não querem viver a palavra completa. O profeta Mumbrana, pregando uma mensagem, ele disse assim que nós não pregamos uma mensagem de acordo com o nosso entendimento. O padrão correto de se pregar uma mensagem é a Bíblia. Nós não podemos pregar nada mais, nada menos do que estar dentro da Bíblia. Acontece que para viver a Bíblia, nós devemos ser, como Paulo disse, prisioneiros de nossas vontades. Porque a Bíblia, se nós formos seguir ela do modo correto de se seguir mesmo, nós temos que perder muitos direitos nossos mesmo para que Deus possa governar nossas vidas. Porque nós não andamos segundo a carne, ou segundo o homem diz, ou que segundo o ciclano diz, nós andamos segundo ao que Deus colocou nesta palavra para andar, né? E quando encontramos isso no tempo em que nós estamos vivendo, e também naquele tempo que as pessoas estavam vivendo, nós começamos a viver de tal forma que Deus já não estava mais naquele meio. Observe que o pecado era tão grande, chegou tão perto de Deus aquele pecado, que Deus não tinha espaço para Deus viver naquela cidade mais, né? E quando olhamos ao redor do mundo, qual nós estamos vivendo neste tempo, nós recentemente estávamos conversando até entre alguns irmãos, e dizendo a maneira que nós estamos vivendo nesses últimos dias. As pessoas elas têm deixado Deus de lado para se beneficiar de deleites, de prazeres da terra, para se beneficiar das coisas da terra, e têm seguido uma religião que diz que Deus apenas quer o coração, né? É o que Deus não se importa com a maneira que você se veste, Deus não se importa com a maneira que você atua, a maneira que você conversa, sendo que Deus é um Deus santo, um Deus puro, e na Bíblia está escrito que ele cobraria das pessoas a maneira de se viver.
É a maneira correta de se virar um padrão. Se nós formos para Paulo, ele vai mostrar um padrão de uma mulher se vestir, de um homem se portar, de um homem saber conversar, de um homem saber agir, de uma esposa o seu devido lugar, de um marido o seu devido lugar, de uma criança, de um jovem. Tudo dentro da Bíblia tem. Acontece que as pessoas elas não querem perder os seus direitos daqui da terra para se beneficiar dos deleites aqui da terra e viver segundo o que Deus está pedindo para viver. Mas vamos retomar o nosso tema que nós estamos trabalhando. Se eu fosse dar um tema a essa pregação de hoje, eu diria assim: eu nada posso fazer até que tenha chegado ali. O profeta pregou uma mensagem titulada A Igreja Irá Antes da Tribulação. E ele lê essa escritura de Jó, de Gênesis 19, só que ele lê a partir do versículo 22. Mas nós vamos continuar lendo até chegarmos lá. Vamos parar para o versículo 12, diz aqui no capítulo 19, diz assim. Vamos começar no versículo 10. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Referiram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então, Ló recebe a visita de 2 anjos. Observe que eu pulei algumas escrituras, irmãos, lerem um pouco para trás. Ló convida os anjos para entrar, para que não dormissem na rua, para que dormissem dentro de seus lares. Mas os anjos vieram com um propósito ali, que era de destruir aquela cidade. Não havia espaço para os anjos ali dentro. E quando os anjos adentraram para dentro da cidade, aquilo chamou a atenção dos homens de tal forma, de tão baixo que estava a cidade, que eles quiseram dormir com aqueles homens. Eles queriam conhecer aqueles homens. E eles foram até a porta de Ló, disseram: quem é estes varões que estão convosco? Traze para nós podermos conhecer também. E Ló, naquele momento ali, ele chegou até oferecer as suas filhas como presente para que os homens não tocassem naqueles homens, porque eles sabiam que ele era santos. Irmão, nós vivemos em um tempo onde nós temos que cuidar em que lugar nós estamos vivendo. Porque nós estarmos ouvindo a mensagem, nós estarmos ouvindo as Bíblias, ouvindo o que o profeta pregou, ouvindo o que é ministrado para nós diariamente, lendo as Bíblias, mas não procurando uma experiência pessoal com Deus, nada disso basta. Isso é apenas um pé fincado às areias do mar. Que o primeiro vendaval que vier, aquilo arrasta e que leva com raiz e com tudo. Você precisa primeiro, principalmente jovens, precisam buscar em Deus uma experiência pessoal, porque o que o inimigo está trazendo para o mundo aí fora, às vezes é muito melhor aos olhos humanos do que o que Deus está fazendo aqui agora. Porque o erro das pessoas é olharem para o natural que está acontecendo e esquecerem que é uma alma dentro de cada ser humano. O profeta diz que nós somos um ser trino, somos chamados por ser o corpo, alma e espírito. E ali nós temos que saber o que nós estamos alimentando a nossa alma, porque na nossa alma há espaço para 2 coisas, ou a fé ou a incredulidade. É as únicas 2 coisas que pode estar na sua alma. E nós temos que buscar neste tempo agora que nós estamos vivendo uma aproximação de Deus o mais rápido que pudermos. Porque o mundo já está como Deus prediz. E quando o mundo chegasse nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Noé, o mundo já está desta forma. Senão já está se tornando pior. Hoje em dia as pessoas estão se modificando, não sendo mais homens, mulheres não sendo mais mulheres, pais abandonando seus lares. Nós vamos olhar e detalhar o que o inimigo está fazendo nesta era. Tantas coisas, tanto caos, e as pessoas param para viver neste mundo e esquecem que há um Deus predizendo um outro mundo que está por vir. E que todas as coisas que estão na terra vão ceder, vão cair, vão desaparecer, mas as pessoas ainda tendem a viver do melhor da terra e esquece que a sua alma vai para algum lugar algum dia. Então, Ló, quando foi ter uma decisão entre Abraão e Ló, disse: para onde você vai? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E Ló olhou para as grandes planícies de Sodoma e preferiu ir para um lugar que era melhor para o seu rebanho, que era melhor para o seu povo ali, para a sua esposa, para os seus filhos. Ele preferiu ir para aquele lugar. Mas Abraão se manteve lá no deserto. Ele teve a visita de um anjo, de um Elohim, na própria tenda dele, que sentou e se alimentou com ele ali. Mas, irmãos, nós vivemos em tempo de decisões. O profeta pregou uma mensagem titulada Poder de Decisão e Resultados da Decisão. Nós temos que saber que decisão nós estamos tomando agora para termos os resultados certos das decisões que nós estamos tomando. Nós temos que entender estas coisas.
Porque Deus ele não trabalha como um enxerido. O profeta pregou a mensagem, a chave do coração, se não me falha a memória. E ele diz assim que Deus ele está a nossas portas batendo e ele só vai entrar nas portas qual nós abrirmos. Não adianta Deus não é um Deus enxerido como o diabo é, que vai entrando sem pedir licença em qualquer lugar, não. Deus ele espera o quanto nós nos rendemos para ele entrar. O profeta chega a intitular e mostrar que é uma casa de vários cômodos, e naquela casa tem o quarto, tem o banheiro, tem a sala, tem a cozinha, né? E Deus vai entrar apenas no lugar que você permitir que ele entre. Fala, não, Senhor, eu quero que o Senhor só entre aqui nesta cozinha, daqui para lá o Senhor não passa. Ele não vai sair dali. Mas o que é necessário é nós buscarmos e dizer, Senhor, tome a minha vida, tome o meu ser e tire de mim o eu e coloque o teu Espírito Santo na minha vida. Porque nós estamos preocupados, irmãos, em achar uma experiência pessoal com Cristo. A única coisa que nos leva ao rapto, a única coisa que nos tira desta terra, que é uma experiência com Deus. Não é quanto tempo de mensagem você tem, não é quanto tempo de igreja você tem, não é o seu cargo, não é sua posição, ou quão bem você toca, ou quão bem você prega. Não é isso. É necessário que você tenha algo a mais dentro de você que te segure nos momentos de adversidade. O grande erro das pessoas é se sentarem e dizerem, não, eu toco, eu canto, eu estou na igreja há quantos anos? Há 50, 40, 100 anos. E nunca viveram uma experiência de Deus e sempre olham para as vidas e elas estão com as mesmas vidas que sempre tiveram há 50 anos atrás. A vida com Cristo, quando você modifica a sua vida e passa a ter essa experiência, a sua vida muda. E não é você que diz isso, as pessoas que estão ao redor seu e começam a dizer essas coisas sobre você. Paulo disse assim, olha, eu sou um prisioneiro, o profeta diz na mensagem que estamos certos de revelado, porque Paulo passou a não viver mais a vontade dele, mas a viver a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é padecer para o mundo, é esquecer o mundo, o que ele tem de bom, o que ele tem de melhor, e saber que depois disso aqui há uma terra melhor para nós vivermos. Eu sou prisioneiro de Cristo, mas do que você é prisioneiro? O que significa ser prisioneiro de Cristo? Paulo diz assim, o profeta Moisés diz assim, prisioneiro é quando você deixa de lado as suas vontades para fazer a vontade daquele que é maior do que você. Aquele que você sabe que não é por quem alguém está olhando ao seu redor, que não é pelo pastor, que não é pela doutrina da igreja, mas é porque ele está olhando para o que você está fazendo naquele momento. Fala, Senhor, olha, eu me rendo, Senhor, aos meus desejos para ouvir os seus desejos. Isso é ser um prisioneiro de Cristo. E aqui nós estamos vendo que Ló tomou essa decisão de ir para os grandes planícies de Sodoma. E ele se tornou um homem influente lá dentro. Ele se tornou um grande homem de grande influência lá dentro. E quando os anjos vieram trazendo uma mensagem de destruição, ele disse, olha, entre, vamos conhecer a cidade. Vamos, eu vou te mostrar o que há de melhor na cidade. Eu vou te mostrar as grandes construções que nós temos, os grandes mestres que nós temos, os prazeres daqui de Sodoma e Gomorra. Venha, vamos chamar, vamos dizer assim, insinuando uma conversa. E quando eles entraram e os homens viram aquela cena, eles tentaram conhecer os anjos. Foi necessário os anjos intervir e dizer, Ló, nós precisamos sair daqui. Então, ele disse assim, agora reúne toda a sua família e vamos sair daqui. Nós temos que sair daqui porque há uma mensagem de destruição para esta terra. Ló, nós temos que sair, reúne a sua família. E Ló tentou conversar com seus genros. Eles não quiseram ir. O versículo 14 diz assim, versículo 13. Então eles disseram aqueles homens a Ló, tem mais alguém aqui, teus genros, teus filhos, e tuas filhas, e todo quanto tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. A mensagem que nós estamos pregando agora, neste tempo, é uma mensagem de saída. É uma mensagem que, olha, não há mais outra coisa melhor a não ser a palavra agora neste momento. O mundo está ao caos, o mundo está caindo ao pedaço, e nós viemos trazendo uma mensagem para que nós saímos da condição da qual nós estamos, porque há algo melhor que está por vir. E as pessoas têm se acomodado tanto, nós lemos aqui em Romano, não vos conformeis com este mundo. Os bens materiais da terra são excelentes, nós temos que viver bem às vezes, mas não é a coisa principal. Nós vivermos bem aqui não é a coisa principal. Nós temos que padecer com Cristo aqui para sermos reconhecidos do outro lado. Ele disse, olha, reúna todo mundo aí que está nesse lugar, vamos sair para fora. Porque há uma mensagem de destruição. E a mensagem dos últimos dias é, olha, há uma destruição vindo para a terra. A terra irá ser destruída, vamos, apressa-te, sai. E as pessoas estão acomodadas. Então ele diz assim, então
Ló saiu e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Esse versículo 14 aqui, algo que me chamou muita atenção, é que os anjos disseram a mensagem a Ló, e ele saiu aos seus genros e disse, olha, vamos, nós precisamos sair daqui, porque a cidade vai ser destruída. E os genros começaram a zombar dele. Começaram a rir dele. Ó, Jó, Ló, você acha que vai ser destruída? Como é que vai destruir isso? Observe, irmãos. Vamos tomar um exemplo aqui, tirar um exemplo disso. Que nós, como cristãos, nós devemos ter atitudes certas para que no momento certo a nossa palavra prevaleça sobre acima de amigos, acima de família, acima de parentes, acima de tudo aquilo que não é a palavra. Nós devemos ter uma postura que as pessoas olhem para nós e não vejam nós como cristãos forasteiros ou como os cristãos mais ou menos que vão à igreja de vez em quando. Não, nós temos que ser cristãos, mostrar para as pessoas em quem nós cremos e nossa posição na palavra ao que nós estamos vivendo agora. Não é nós dizemos, eu creio muito bem, não. É as pessoas olhando para você dizendo, olha, naquela pessoa há uma atmosfera diferente. Naquele irmão, naquela irmã, naquele jovem, é uma atmosfera diferente. Eu posso ver isso. E quando você vier falar algo daquele tipo, as suas palavras têm autonomia acima das ideias daquelas pessoas. Não é que você seja melhor, mas é que a atmosfera ao seu redor trabalhe por você naqueles momentos. Então a sua vida, por detrás da sua palavra, deve estar dedicada a Deus inteiramente. E quando toda hora falar Jó, quando Ló foi falar isso aos seus genros, ele foi tido como zombador e zombaram dele. E no versículo 15 diz assim, e ao amanhecer os anjos apertaram Ló dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava. E aqueles homens lhe pegaram pelas mãos, e pela mão de sua mulher, e pelas mãos de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram para fora da cidade. Irmãos, uma mensagem de destruição para a terra. Mas eles estavam com tantas raízes em Sodoma, que foi necessário os anjos segurar e falar, olha, vamos, Ló, nós precisamos sair porque a destruição está para vir, vamos. Grudou as mãos deles e tiraram para fora da cidade. Quando a pessoa se enraiza naquele mal e se enraiza naquelas coisas, Deus vem e traz uma mensagem para as pessoas saírem, as pessoas esquecem que há algo melhor do que isso aqui. É necessário, às vezes, um sacudido mesmo de Deus para que nós sabemos que nós não somos desta terra. Ele disse, olha, saia, vamos, nós precisamos sair, porque está para vir a destruição de Sodoma. E Ló demorava-se, a Bíblia diz. Diz assim, então ele, porém, demorava-se. Olha, não, mas eu acho que dá para esperar um pouquinho, eu tenho algumas coisas para receber, eu tenho algumas coisas para fazer ainda aqui nesse país, eu tenho algumas coisas nessa terra que eu ainda preciso colher ainda. Não, acho que dá para esperar um pouquinho. Não, irmãos. Nós devemos estar trabalhando diariamente para que nós saiamos daqui o mais rápido possível. O que há de esperança para nós nessa terra? Quando nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, olhamos para o mundo que nós estamos vivendo, olhamos para as profecias dentro da Bíblia, para o mensageiro que foi enviado, o que nos resta de bom nessa terra? Versículo 17 diz assim, aconteceu que tirando para fora disse, escapa-te por tua vida e não olheis para trás. E não pares em toda esta campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse, ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. E engrandeceste a tua misericórdia, que a mim fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe mal e eu morra. Ele mandou ir para um lugar e Ló quis ir para outro lugar. Eis aqui aquela cidade aqui perto, para fugir para lá. Pequena hora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E ele disse, eis que tenho te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, o versículo que o profeta Murilo toma aqui na mensagem. Apressa-te, escapa-te, para que ali não... Porque nada podereis fazer enquanto não estiveres chegado ali. Porque isto se chamou o nome da cidade Zoar. Então o profeta disse assim na mensagem, a igreja da tribulação, ele diz assim,
Olha, antes que Deus envie algo, em cada junção de tempo, Ele sempre envia uma misericórdia. Um anjo, um profeta, uma mensagem, em cada tempo, e isso tem sido rejeitado. A igreja não quer receber isto. Há uma mensagem nesses últimos dias pregando sobre a destruição do mundo. Há uma mensagem que está ecoando aí fora, nos ouvidos, as pessoas estão vendo as coisas acontecendo. Há uma mensagem de misericórdia nesses últimos dias sendo pregada. E as pessoas estão tomando mais tempo das coisas naturais, esquecendo que há coisas espirituais em jogo. No versículo 26 diz assim: destruiu a cidade. No versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Irmãos, o que Deus quebrou para trás de você, o que Deus tirou de sua vida, jovens, casados, irmãs e irmãos, aquilo já está no passado. A vida que você tinha lá atrás e a vida que você tem agora não se compara a isso. Não tente comparar o que você está tendo agora do bom e do melhor de Deus. Não que você seja melhor do que alguém, não é isso. Mas é a posição que você está agora, não se compara ao que foi ficado para trás. Deus tirou nós da sarjeta, Deus tirou nós do pecado, lá na maçal do mundo lá fora, tirou das drogas, dos vícios, todos os lugares. E você ainda atenta a te olhar para as coisas lá atrás e dizer, olha, eu acho que lá estava melhor ainda. Não é isso que nós devemos olhar. Não devemos olhar para trás. Paulo disse, mantenha os seus olhos para o prêmio. Mantenha sempre olhando para frente. Os problemas irão vir, as adversidades irão se levantar, mas nós devemos estar com nossos olhos olhando para frente, porque o prêmio é Cristo. O que nos tirou de trás, irmãos, o que está atrás de nós, aquilo é simplesmente histórias que estão no fundo do mar do esquecimento. Não devemos olhar para isso, porque aquilo, irmãos, não nos serve de nada. E Deus disse assim, olha, vocês precisam sair. Há uma mensagem que está sendo pregoada agora. O profeta Moisés diz aqui na mensagem. A igreja nessa tribulação, ele diz assim, ó. Aquela mensagem seguiu-se adiante e aquelas pessoas que zombaram riram dela, como se alguém estivesse contando um conto tolo. Porém, aquilo era a misericórdia, a graça, era a libertação. Então, a mensagem que nós estamos pregando agora é a misericórdia de Deus. As pessoas riem, as pessoas escandalizam da maneira que nós vivemos, da maneira que nós conversamos. Jovens, vocês são como instrumentos nas mãos de Deus, que estão pregoando mensagem de misericórdia onde vocês passam. Você vai no serviço, você vai na faculdade, você vai nas escolas, você está pregoando uma mensagem de misericórdia ao povo. As pessoas irão rir, irão zombar, o profeta diz aqui. Como se estivesse contando um conto de tolo. Você prega tal coisa, às vezes as pessoas acham muito esquisito e falam, não, isso não vai acontecer. O profeta diz, ó, que coisa. E o anjo, naquela manhã, disse a Ló, depois de havia dado a mensagem, apressa-te, vem logo, porque nada posso fazer até que tu venhas. Agora eu quero que percebam isto, porque temos que diminuir isto por causa da fila de oração. Notaram que o anjo disse, eu nada posso fazer até que tiver chegado ali. O que foi isto? Era uma mensagem de libertação. E antes que uma partícula de fogo pudesse cair do céu, Ló tinha que sair de Sodoma. Antes que uma gota de chuva caísse do céu, Noé entrou na arca. E antes que a bomba atômica atinja esta nação, a igreja irá ao rapto para encontrar com o Senhor Jesus. E se os Sputniks, os mísseis estão prontos, os gatilhos estão em posição, os anjos estão todos apostos em ordens. Os grandes corredores dos céus estão lotados, as harpas estão afinadas, as grandes bandas já ensaiaram. Há um tempo de recepção pronta para a igreja de Deus vivo, que tem esperado a sua vinda. Tudo está em ordem. Eu estou feliz, eu estou ficando cansado. Esta hora é tremenda, e pensar que nós temos tido uma parte nessa etapa. Lembre-se, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado no céu. Agora, antes da chuva cair, Noé estava na arca. Antes de o fogo cair, Ló estava fora de Sodoma. Pelo que o anjo disse, eu nada posso fazer até que tenhas chegado ali. Tenho uma alavanca em minha mão para puxar e fazer fogos caírem do céu. Então, neste momento que nós estamos vendo, Deus está dando oportunidades para todos. Tanto nós que estamos aqui na mensagem, que precisam entrar em posição, quanto ainda há almas que estão aí fora clamando por algo de Deus ainda. E Deus não pode fazer nada até que você tenha chegado na posição que é para você chegar.
E Deus vai te ajudar a chegar lá. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Não importa como, não importa as maneiras, porque Deus, nós não sabemos a maneira que Deus trabalha. Mas se Ele diz algo, aquilo vai se cumprir em nossas vidas, custe o que custar. Que Deus possa abençoar você neste programa mais uma vez, e de alguma forma isso possa tocar a tua alma, tocar o teu espírito, e que nós possamos chegar em posição de estarmos prontos para ser arrebatados. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Shalom.